Tudo bem, pessoal? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Word, tá? Que é o Microsoft Word, que é o nosso editor de texto, ok? Bom, então para a gente começar aqui, eu tenho a minha área de trabalho, tá? Ou chamado desktop, tá? E a função do desktop é para ele te trazer, né, algumas informações que você vai usar com mais frequência, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui meus ícones, né? Que isso aqui são os meus ícones, que são os ícones que eu utilizo com mais frequência, ok? Então, eu utilizo muito, por exemplo, igual o sisteminha que eu tenho aqui, o Outlook Express, ok? Então, eu deixo aquele no meu desktop, na minha área de trabalho, para eu poder, toda vez que precisar, buscar essa informação, buscar esse programa, né? Esse aplicativo, ele já está aqui na mão. Eu não tenho que ir lá necessariamente em iniciar programas, tá? E localizar ele aqui nesse monte de programa, ok? Então eu deixo já o meu ícone já como em atalho, né, aqui no meu desktop, e aí para mim a coisa acaba ficando mais fácil para poder trabalhar, tá? Bom, o desktop também algumas pessoas acabam colocando fotos, papel de parede, né, foto do namorado, da namorada, do marido, do namorado e aí vai, né? Bom, é, a gente tem que ter na cabeça, pessoal, que tudo que a gente coloca nessa área de trabalho, ela vai ocupar memória no computador, tá? Então, como a gente já tem aí provavelmente computadores mais modernos, né, que tem bastante memória, então na teoria a gente não vai ter problema, tá? Mas a gente tem que ter na cabeça que tudo que a gente coloca aqui no desktop, tudo aqui que a gente coloca na nossa área de trabalho, vai ocupar memória, né? E essa memória vai estar sendo ocupada às vezes para colocar uma foto aqui na área de trabalho e vai estar faltando muitas vezes essa mesma memória para eu poder fazer um processamento de um arquivo, né, de um Word, de um Excel que eu estou trabalhando, ok? Bom, então vamos lá. É, então eu tenho aqui já o meu Word aqui, ó, Microsoft Office Word 2007, já em atalho no meu computador. Já está aqui no cantinho. Eu vou clicar nele duas vezes e ele já vai abrir para mim, tá? Ah, professor, mas eu não tenho o Microsoft Word 2007, né? Ou qualquer outra versão no meu computador, aqui no meu desktop. Como que eu vou fazer para encontrar, tá? Então vamos lá, pessoal, para eu poder encontrar o Microsoft Office 2007, tá? Microsoft Office Word. Então eu vou lá iniciar programas, tá? E aqui eu vou ter a lista de todos os softwares, né, todos os componentes instalados no meu computador. Vou procurar aqui, ó, Microsoft Office, ok? E dentro do Microsoft Office eu vou ter todas as ferramentas que acompanham o pacote Office, tá? Que é o instalador da Microsoft, tá? Então tem aqui, ó, o Excel, eu tenho os mais conhecidos, né? O PowerPoint e eu tenho aqui, por último, o Microsoft Office 2007, tá? Pessoal, a versão no qual eu estou trabalhando aqui é a versão 2007, ok? Já tem a versão 2010 e tudo mais. Poucas coisas mudam de uma versão para outra, tá? Na realidade o que muda muitas vezes assim é posição de botão, né, um botão, funcionalidades. Então quer dizer, quanto mais moderno for a minha distribuição do pacote Office, eu vou ter mais recursos, né, que o recurso que a versão anterior não tinha esse mesmo recurso, tá? Mas a partir do momento que você viu e você aprendeu, por exemplo, no 2007, se você pegar um mais recente, um mais novo, você não vai ter tanta dificuldade. Às vezes você vai ter uma dificuldade ali para poder localizar o botão que mudou de lugar e tudo mais, mas a funcionalidade é basicamente a mesma, tá? Bom, então eu cliquei aqui no meu Microsoft Office 2007, ele vai abrir para mim aqui. Cadê? Pera lá, deixa ele abrir aqui. Então, abriu aqui, tá? O meu Microsoft Office, tá? Bom, então aqui, pessoal, inicialmente eu tenho a minha tela, tá? A minha página inicial do Microsoft Office, tá? Então nessa página inicial aqui eu tenho aqui, ó, a minha a minha barra de ferramentas, tá? A minha barra de menu que fica aqui em cima, tá? Então dentro de cada menu aqui, ó, eu estou aqui no início, logo em seguida eu tenho a barra inserir, logo em seguida eu tenho a barra layout de página, referência, correspondências, revisão e exibição,
tá? E dentro de cada barra de menu dessa, eu tenho minhas barras de ferramentas, tá? Então eu tenho aqui, ó, a função colar, a gente já vai ver aqui daqui a pouquinho. Aqui eu tenho a minha configuração de tipo de fonte, a configuração de tamanho de fonte, aqui algumas configurações para fonte, tá? Cor e aí vai. Pessoal, uma coisa muito importante é a questão dos chips, né, que existe na maioria dos softwares da Microsoft, tá? E é meio que padrão mundial, tá? Então, por exemplo, eu estou numa dúvida, eu quero saber para que esse botãozinho aqui serve, né? Então, o que eu faço? Eu coloco meu mouse em cima e espero um pouquinho. Ah lá, já vai aparecer para mim, ó, centralizar. Esse botão, a função dele é de centralizar. E o que ele vai fazer? Ele vai centralizar o texto que eu selecionar, tá? E aí também, pessoal, nós temos algumas teclas de atalho, tá? No caso do centralizar é Ctrl E. A maioria das funções que eu tenho padrão Microsoft Windows, né, da Microsoft, eu tenho sempre botões de atalho, né? Para que servem os botões de atalho, as teclas de atalho? Para facilitar a minha vida, tá? Então muitas vezes, bom, como eu sei, né? A gente acabou de descobrir aqui, ó, que para eu poder centralizar eu vou digitar Ctrl E, Ctrl, pessoal, lá no teclado, tá? Lá no cantinho esquerdo do teclado vai ter a tecla CTRL, tá? Que essa é a tecla chamada Ctrl, tá? Então eu vou apertar essa tecla, vou ficar segurando a tecla Ctrl, tá? E vou pressionar junto a letra E do meu teclado. Então Ctrl, seguro Ctrl apertado e digito E. Então vou pressionar simultaneamente Ctrl E. Vou selecionar meu texto, a gente vai daqui a pouquinho, seleciono meu texto, pressiono Ctrl E e a partir daí ele vai fazer a centralização. Então a maioria das funções que eu tenho aqui, eu tenho teclas de atalho para poder trabalhar, para poder ficar fácil, para fazer ficar muito mais prático, para eu poder tá formatando meu texto, tá? Bom, então vamos lá. Então eu tenho aqui só, como já falei, né, as minhas barras, os meus menus aqui em cima, minhas barras de ferramenta, tá? Então eu vou colocar um texto aqui agora, tá? Então olha só, vou colocar um texto aqui, tá? E o meu texto já está aqui na minha página, ok? Deixa eu só arrancar esse propriedades daqui que está me atrapalhando, ok? Então vamos lá. Então eu já coloquei um texto aqui. O que eu usei para colocar o texto? Vocês viram que eu não digitei o texto simplesmente apareceu aqui sem mais ou menos. Eu já tinha copiado esse texto de algum lugar, entendeu? E eu só colei aqui. Então eu tenho em cima, olha só, então eu tenho aqui em cima, ó, o botão colar. Então eu posso vir aqui e clicar colar, ele colar um texto que eu já tinha copiado anteriormente, né? Como eu tinha falado para vocês, na maioria das vezes nós temos uma teclas de atalho, tá? E essa tecla de atalho, pessoal, que eu vou passar para vocês agora, é bem interessante e é muito importante. E assim, a gente usa muito, tá? Que é a tecla Ctrl C, Ctrl V e Ctrl Z, tá? Então Ctrl C, tá? Então eu tenho um texto aqui, ok? Então eu quero copiar esse texto, tá? Então eu venho aqui, ó, eu vou marcar o meu texto inteiro, ok? E eu vou digitar Ctrl C. Eu copiei o texto, eu fiz uma cópia do texto, ok? Ah, mas professor, mas eu não quero copiar, eu quero arrancar esse texto daqui, eu quero utilizar ele em outro lugar, tá? Então eu vou utilizar Ctrl X. Ctrl C, ele copia, ele faz uma cópia do que eu fiz do que eu marquei. O Ctrl X ele vai recortar, ele vai tirar de lá e eu vou colar esse texto em algum lugar, tá? Putz, professor, não era isso que eu queria ter feito. O que agora? Calma. Eu vou digitar Ctrl Z. Ctrl Z ele desfaz sempre a última ação que eu fiz dentro do Word, tá? Então, pessoal, Ctrl C ou Ctrl X para eu copiar ou recortar, para eu colar. Então eu copiei ou recortei esse texto de algum lugar de algum lugar do meu computador, tá? Então eu recortei Ctrl X ou eu copiei Ctrl C e agora eu quero colar esse texto. Então eu vou lá onde eu quero colar, clico, né?
clico, vai ficar o meu cursor piscando e eu vou digitar Ctrl V. Ctrl V cola, né? Então eu copio o arquivo, Ctrl C, ou recorto o arquivo Ctrl X e colo esse arquivo em algum lugar, Ctrl V. E, professor, mas não era isso que eu queria. Então, Ctrl Z, ele desfaz a última ação que eu fiz, tá? E aí tem um outro detalhe, pessoal. Vocês viram que para eu poder pegar esse texto aqui, para eu poder marcar ele, eu fui lá no começo dele, cliquei com o mouse e arrastei e marquei todo esse texto, ok? Legal. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, 88 páginas de texto para eu fazer uma cópia, eu ia ter que clicar lá no comecinho dele, segurar o mouse e arrastando as 88 páginas. Isso também, tá? Mas eu tenho a outra opção, que é a opção Ctrl T, tá? Então Ctrl T ele vai marcar todo o texto que eu tenho, vai marcar tudo que eu tenho, ok? Então se eu tiver 88 páginas aqui, vou clicar lá no começo do meu texto, Ctrl T, ele marca todas as minhas, toda a minha página, aí sim eu posso fazer o que eu preciso, Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl X, tá? E assim como eu já tinha comentado aqui, pessoal, eu falei aqui de teclas de atalho, mas eu também tenho a opção de utilizar através do mouse, tá? Então, olha só, eu venho aqui, olha aqui, eu tenho, ó, eu posso marcar o meu texto e eu tenho aqui, ó, a opção recortar, que é o Ctrl X, olha lá, apareceu o tipezinho embaixo. Eu tenho a opção copiar, tá? Que copia a seleção, que é o Ctrl C, e eu tenho a opção Ctrl V, que é colar, tá? E eu tenho aqui, ó, a opção Ctrl Z, que está aqui em cima, um botãozinho Ctrl Z, que desfaz a minha última ação, tá? Professor, mas eu fiquei na dúvida de qual que é a tecla de atalho de uma determinada função, tá? Então eu simplesmente coloco o mouse em cima dessa função e ele vai me dar a tecla de atalho, ó, sublinhado Ctrl S, tá? Eu tenho a opção de vir aqui clicar nesse botão ou eu tenho a opção de simplesmente utilizar a minha eh, a minha tecla de atalho, tá? Bom, então vamos lá. Então eu vou colocar um texto aqui agora, utilizei o Ctrl V, colou, tá? Então eu já tenho um texto aqui e agora eu vou fazer uma formatação do texto, tá? Como que funciona? Então eu tenho que começar marcando o que eu quero formatar. Então eu quero formatar primeiro o meu cabeçalho aqui, tá? Olá, vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina, ok? Eu tenho aqui em cima, pessoal, já algumas formatações pré-definidas pelo Word, tá? Que eu posso utilizá-las se eu quiser. Então, olha só, então eu vou clicar aqui, ó, no cantinho, ele vai abrir para mim as outras opções e só o fato de eu passar o mouse em cima, vocês vão perceber que ele já está mudando o meu texto ali embaixo, ó lá, tá? Com título, subtítulo, as cores inclusive, tá? Então vamos utilizar essa daqui. Vamos pegar uma aqui que vai ficar bonitinha, talvez seja essa aqui. Aqui, vamos utilizar essa aqui, tá? Ok, gostei dessa aqui. Ok, cliquei, já ficou aqui para mim do jeitinho que eu queria, tá? Então, olha só, deixa eu marcar novamente ela inteira aqui. Espera que eu desfiz aqui só um pouquinho. Vamos lá de novo. Vem aqui, cliquei, era esse aqui que eu tinha escolhido. Ok, tá? Então ele já está marcado aqui para mim. Reparem, pessoal, que olha só, algumas opções, alguns botões aqui na minha barra de ferramentas já estão marcadas. Olha aqui, vou colocar a base, ó, o alinhamento à esquerda já veio automaticamente marcado. A minha fonte aqui em cima, ó, também já foi alterada para Cambria, né, que é o tipo de fonte, e o tamanho da fonte foi mudado para 26, tá? O que ele fez? Se eu tivesse vindo aqui manualmente, tivesse mudado, marcado esse texto, tivesse alterado para Cambria, tamanho da fonte 26 e tivesse colocado alinhamento à esquerda aqui, ele teria feito exatamente a mesma coisa que ele fez aqui, tá? A diferença é que como ele já tem alguma coisa já pré-definido,
para mim às vezes fica muito mais fácil de utilizar, tá? Bom, então vamos lá. É, o que eu posso fazer aqui agora? Pessoal, olha só, no cantinho aqui embaixo, eu tenho aqui ó, uma barrinha, tá? Que aqui no cantinho esquerdo vai estar 100%, eu tenho um mais e um menos. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o zoom da minha folha, tá? Ele não está mexendo aqui, pessoal, em tamanho de fonte, tá? Ele está mexendo em tamanho somente da tela. Para quê? Para ficar mais fácil para visualizar. Às vezes eu quero abrir uma outra parte do lado, isso aqui para mim é muito grande, tá? Então eu consigo fazer um zoom para eu poder adequar o tamanho, né, da minha folha conforme a minha preferência, tá? Então, ó, eu estou dando um zoom aqui, está em 140%, e eu vou diminuir aqui, vou deixar por padrão 100%. Passou aqui agora 100%. Cliquei demais. Vamos voltar lá 100%. Ok, 100%. Bom, então vamos continuar formatando nosso texto aqui, tá? Então, para eu poder selecionar o texto aqui de baixo, né, como nós já marcamos e já formatamos o texto aqui de cima, se eu utilizar a tecla Ctrl T, que eu tinha comentado com vocês no começo, ele vai marcar todo o texto para mim, tá? Eu não quero, porque a parte de cima eu já formatei. Então, aqui embaixo eu vou ter que utilizar na mão mesmo, né, no mouse. Então, eu marquei a parte de baixo e aí sim eu posso começar a trabalhar com a minha formatação, tá? Então, olha só, aqui inicialmente eu tenho a minha centralização. Então, ó, eu posso alinhar o texto inteiro à esquerda, eu posso alinhar o texto centralizado, ok? Eu posso alinhar ele totalmente à direita, ou eu posso alinhar ele justificado, tá? Que ele não vai, ele vai separar de forma que fique todas as linhas preenchidas, tá? Então vocês vão reparar que aqui, por exemplo, ó, por Richard Brody, ele deixou um espaço maior do que entre Brody e para. E logo em seguida ele deixou um espaço maior também a computadores IBM, um espaço maior PC, para quê? Para ele poder adequar isso daí dentro do justificado, tá? E aí eu posso trabalhar também com a opção de vir aqui, ó, alterar a fonte, tá? Então eu venho aqui, a fonte que ele está aqui agora é o Times New Roman e eu tenho várias fontes dentro do Word, tá? Então vamos pegar uma fonte aqui, Broadway aqui, por exemplo, tá? Cliquei, olha só, ele alterou essa fonte para mim conforme a fonte que eu queria lá em cima. Ah, professor, eu não gostei dessa fonte aqui. Ok, então eu venho aqui novamente, marco todo o texto que eu quero alterar a fonte, tá? Pessoal, sempre lembrando que antes de mais nada eu tenho que marcar o texto para aí sim eu poder formatar ele conforme eu quero, tá? Então vamos colocar uma fontezinha aqui diferente. Vamos colocar aqui uma. Cadê? Times New Roman. Aqui, ó. Times New Roman é uma fonte mais utilizada, tá? E aqui eu vou utilizar, né, para eu alterar o tamanho da fonte, tá? Então eu tenho aqui desde 8, que vai ficar muito pequenininho, e aí eu posso levar até onde eu quero, tá? Então vamos colocar aqui uma fonte 11, por exemplo. Ok. E aí também eu tenho a opção, olha aqui, ó. Eu tenho aqui um azinho maior e um azinho menor, que é nada mais do que, ó, aumento o tamanho da fonte ou diminuo o tamanho da fonte. Vamos deixar com 12 aqui, ok? Então alterou o tamanho da fonte aqui. E aqui eu tenho as opções também, tá? De ó, negrito, itálico e
sublinhado. Como que é isso aqui? Então vamos testar. Então, ó, marquei o texto no qual eu quero mexer. Então, lá, ele ficou todo o texto em negrito, tá? Cliquei, desmarcou, ele voltou ao normal. A minha próxima opção aqui é itálico. Ele vai ficar aquele texto caidinho para o lado direito, tá? Desmarquei, não quero mais. Sublinhado, tá? Cliquei, ele marcou todo o texto como sublinhado. Professor, mas eu não quero mais, eu quero deixar somente é, aula da Microsoft Word básico sublinhado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, marquei somente ele, e eu venho aqui e sublinhado. Vai ficar só ele. Eu quero deixar somente o Linux em negrito. Como que eu faço? Eu venho aqui, marco somente o Linux, somente a palavra Linux, e venho aqui e negrito, tá? Então olha só, ficou do jeito que eu quero. E aqui eu tenho algumas opções também, ó, colocando, tá? O meu mouse em cima, cor da fonte. Eu quero alterar aqui, ó, essa fonte, eu quero alterar a fonte a cor da fonte desse texto aqui para outra cor. Como que eu faço? Então eu marco ele inteiro, venho aqui, clico na setinha e aqui eu tenho várias cores, ó. Eu vou deixar ele laranjado, por exemplo. Lá. Meu texto ficou laranjado. Não gostei, tá? Então não gostou, vou marcar ele novamente. Volto aqui na setinha, né? Setinha para baixo e vou deixar ele preto. Beleza. Ficou preto. Mas eu quero colocar sistema operacional em vermelho. Mesmo esquema que eu tinha comentado com você da primeira vez. Venho aqui, sistema operacional, marquei. Venho aqui no tamanho da fonte, na cor da fonte, desculpa. E eu tenho aqui, ó, a cor vermelha. A partir daí, a fonte no qual eu marquei ficou vermelha, tá? Simples e básico assim, tá? Não tem muito segredo. Então eu tenho que marcar o texto, tá? Eu posso marcar o texto tanto com tecla de atalho, Ctrl T, né? Ou eu posso marcar meu texto com o meu mouse. Então eu vou lá e seleciono, né? Clico no mouse botão esquerdo, fico segurando, seleciono todo o meu texto e depois lá e faço o que eu quero fazer, tá? Pessoal, eu vou deixar isso por último, mas é muito importante, tá? Sempre lembrar de salvar o trabalho que a gente está fazendo, tá? Da forma que a gente está fazendo aqui agora, se porventura acabar a energia, o meu computador desligar ou qualquer coisa acontecer, esse texto que nós fizemos aqui, essa configuração, isso tudo é perdida. Isso aqui ainda não está salvo no computador, ele está apenas na memória do computador, tá? Então, se o computador desligar, acontecer uma falta de energia, isso aqui que a gente fez perdeu tudo, tá? Então, muito importante sempre salvar, sempre estar salvando, né, as informações. No nosso caso aqui, ó, tem um disquetezinho aqui no cantinho, ó, coloco meu mouse em cima lá, salvar ou Ctrl B, tá? Que já fica muitas vezes mais fácil, muito mais prático para salvar o nosso documento, tá? Então sempre salvem, tá? Não deixem para falar, eu vou fazer tudo, eu salvo por último, não custa nada. Vem aqui já criando um disquetezinho lá, já salva. E se porventura cair energia, perder, o computador desligar, o computador travar, alguma coisa acontecer, o máximo que vocês vão perder vai ser o que vocês fizeram por último até ter salvo. Caso contrário, você perdeu todo o arquivo. E por incrível que pareça, acontece muito disso, tá? Pessoal, então, continuando aqui, ó, então eu tenho aqui também a opção, tá? Olha, a última opçãozinha aqui, ó, de bordas, tá? Então eu posso vir aqui, ó, marcar, mesmo esquema, tá? Marco o meu texto, venho aqui, cliquei e aqui eu tenho, ó, somente borda inferior, somente borda superior, somente à esquerda, somente à direita, sem borda, todas as bordas, somente borda externa e aí vai. Então eu vou pegar aqui, ó, borda externa. Ele vai ficar o meu texto lá. Ficou dentro de uma borda, tá? De um quadradinho bonitinho para poder estar formatando meu texto, tá? Cheguei lá na última linha do meu texto, se eu der enter,
ele vai abrir automaticamente a minha borda ali, o meu quadrado que eu fiz ali para poder adequar o meu texto, tá? Pessoal, uma coisa importante aqui é o seguinte, tá? Muitas vezes a gente pode achar que é um pouco bobo, mas muita gente tem dificuldade nisso aqui até hoje, tá? Então vamos lá, olha só. Eu escrevi aqui, ó, teste de teclado de propósito errado, tá? Ah, professor, eu quero apagar, não sei como que paga isso. Como que eu faço isso? Olha só, você tem duas opções, ok? Então o meu cursor está aqui, que é o que está piscando, tá vendo? E agora aqui, ó, eu estou andando para a esquerda ou para a direita com o meu teclado, com a setinha que tem lá no meu teclado, tá? Setinha para cima, para baixo, direita, esquerda. Então eu cliquei aqui no início, no final do texto, né? Ou qualquer lugar do texto, não importa. E aí eu vou andar com o meu cursor para a esquerda, com a setinha para a esquerda, vou andar para a direita com a setinha para a direita, posso subir com a setinha para cima, tá? E posso descer com a setinha para baixo, ok? Então tem que arrumar teste de teclado que está errado, tá? Então eu posso colocar o meu cursor aqui. O que que eu quero apagar? Eu quero apagar o A, tá? Então eu posso usar, eu tenho duas teclas aqui que tem essa função de apagar, tá? A função delete, então lá no teclado de vocês, lá no canto direito normalmente, tem uma teclinha chamada delete ou del, tá? Mas normalmente a tecla delete. E a segunda função, a segunda tecla é a tecla chamada backspace. Em alguns teclados não está escrito backspace, mas está um pouco acima do enter ali, uma tecla maior com o teclado com uma seta para a esquerda, tá? Essa tecla também tem a função de apagar. Então, olha só. O meu teclado, o meu cursor está aqui, ó, logo depois do L. Tá? Se eu utilizar a tecla Backspace, ela apaga da direita para a esquerda. Então, ó, ele apagou o L. Tá? Então, não vai me resolver. Vou digitar de novo. Nesse caso aqui, eu utilizaria a tecla Delete. A tecla Delete ela apaga da esquerda para a direita. Olha lá, utilizei a tecla Delete, ele apagou da esquerda para a direita. Tá? E aqui, mesma coisa, tá? Então, teste, tem um S sobrando aqui, tá? Se eu utilizar a tecla Backspace, ele vai apagar o E. Não é isso que eu quero. Eu posso aqui, utilizar no caso, a tecla Delete. Ele apagou o S, tá? Só que o meu cursor, por exemplo, poderia estar aqui. Se meu cursor estivesse aqui, aí sim eu utilizaria a tecla Backspace, tá? Então a tecla Backspace apaga da direita para a esquerda e a tecla Delete vai apagar da esquerda para a direita, tá? Então é uma coisa simples, né, boba, mas muita gente ainda bate roupa, bate cabeça para conseguir resolver esse probleminha, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui também, ó, a opção de, deixa eu chegar aqui, ó, espaçamento entre linhas, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui? De novo, vou marcar o texto completo. E eu venho aqui, ó, em espaçamento entre linhas. Ó, eu tenho aqui, ó, espaçamento 1. Vocês vão ver que, ó, o meu texto deu uma encolhida. Quer dizer, o espaçamento entre a primeira linha e a segunda linha ficou bem menorzinho, tá? Ah, ficou feio, não é isso que eu quero. Então eu venho aqui novamente. Então vou aumentar para 1,5. Olha lá, já ficou um pouquinho melhor. Mas o e-mail para mim ainda não ficou legal. Quero aumentar 2. E aí sim por diante, tá? Vamos colocar um e-mail aqui que o e-mail ficou, que é mais ou menos o padrão que a gente utiliza, tá? Bom, continuando então, pessoal, eu tenho a opção aqui embaixo também. Deixa eu colocar aqui, abrir uma nova espaço aqui. Eu tenho a opção aqui, ó, inserir, tá? Então, ó, inserir. E eu tenho aqui a opção de inserir uma imagem no meu texto, ou eu tenho uma opção de inserir um clipart. Qual que é a diferença de imagem e clipart? Clipart já são algumas figuras que o próprio Word já traz,
tá? O próprio Word já tem essas figuras dentro dele, tá? E que você pode utilizar se necessário, tá? Então, ó, abriu para mim aqui no canto direito. Eu posso fazer uma pesquisa, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, computador, ok? E vou clicar em ir. Ele está fazendo a pesquisa e ó, ele vai trazer para mim aqui várias figuras, tá? Que são relacionadas com computador, tá? Isso aqui é muitas vezes para poder enriquecer o texto que vocês estão fazendo, tá? Então vamos pegar outra aqui, vamos pesquisar, fazer uma outra pesquisa aqui. Eu quero alguma coisa que tenha saúde, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Pesquisando. Ela trouxe algumas figurinhas para mim, que são figurinhas relacionadas com saúde, tá? Vamos colocar aqui de novo como computador. Deixa eu mandar pesquisar novamente. Tá? Gostei dessa figura aqui. Eu clico nela e a partir daí ela já está fazendo parte aqui do meu arquivo, tá? Pessoal, mesmo esquema, eu também posso centralizar ela, tá? Ela está aqui, ó, no lado esquerdo. Eu clico em cima dela, vocês vão ver que ela vai aparecer essas bolinhas aqui no canto, a gente já vai ver, tá? E aí eu posso vir aqui, ó, e fazer algum efeito nessa figura, ó. Então eu somente coloco o mouse em cima aqui, ó. Essa figura já vai fazer um efeito desejado. Deixa eu clicar lá. Ele já fez um efeitozinho para mim, que é um efeito que o próprio Word já traz também para dar uma enriquecida no desenho, né, no clipart que você inseriu ou alguma coisa parecida, tá? Ó, tenho lá algumas bordas, alguns efeitos, tá, que eu posso utilizar para poder melhorar meu desenho, ok? Então tá ali o desenhozinho. E aí também eu tenho a opção, deixa eu colocar aqui, ok. Eu tenho a opção também de daí, eu estava aqui deixa eu voltar aqui. Só marcar minha figura aqui. Eu estava em formatar, tá? Então, vou clicar na minha figura aqui. E eu não quero nenhuma dessas bordinhas aqui, tá? Eu vou deixar sem nenhum estilo, vou deixar normal, ok? Então vamos lá. Então agora eu venho aqui, ó, em início, tá? E eu clico na minha figura e eu posso centralizar ela. Clico na figura, vem em início e eu posso centralizar ela. Mesmo esquema se eu fosse centralizar um texto, olha lá, centralizado ao centro, né? Ao centro, alinhamento ao centro, centralizado ou alinhamento à direita, tá? Então vamos deixar aqui com a esquerda, tá? E aí, pessoal, quando eu clico em cima da figura, vocês vão perceber que aparecem essas bolinhas aqui, tá? Essa bolinha é para eu redimensionar a minha figura, tá? Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Se eu redimensionar a minha figura demais, quer dizer, se eu ampliá-la demais, por essa imagem ser uma imagem pequena, ela vai estourar. O que é estourar? Ela vai ficar com uma qualidade ruim. Ó, até que essa daqui nem tanto, tá? Mas ela vai ficar com uma qualidade ruim. Então eu tenho que sempre pensar no que eu vou redirecionar a figura para ela não ficar com uma qualidade muito ruim, tá? Porque ela não é uma figura tão grande assim, tá? E uma coisa muito importante também para se falar, pessoal, sempre que você for tentar redirecionar uma figura, você sempre utiliza, deixa eu subir ele aqui. Quando você clica nela aqui, ó,
você sempre utiliza essa do canto aqui, tá? Olha lá, você colocou o mouse em cima, ele transformou naquela setinha de duas pontas, tá? Então você clica, segura e arrasta. Sempre você utiliza essa do canto. Por que a do canto? Quando você pega do canto, ele vai arrastar, ele vai ampliar proporcionalmente, né? A, a linha horizontal da figura junto com a linha vertical. Então ele vai aumentar as duas na mesma proporção. Se eu pegar somente essa figura aqui, esse cantinho aqui, ó, e arrastar, olha o que ele vai fazer. Ele vai esticar a minha figura. E aí ela vai ficar, em alguns casos, vai ficar meio que borrada e tudo mais. Vai ficar uma figura estranha, tá? Vai perder um pouco a característica. Então sempre é legal que você for querer redimensionar uma figura, sempre pegar ela pelo esse canto aqui e puxar, tá? Bom, então eu volto aqui em inserir, tá? E eu tenho a opção de inserir imagem. Então, clipart eu vou trazer uma figura que já tem no meu computador, tá? E imagem, no caso do Microsoft Office, né, que o próprio Microsoft Office traz. E imagem, eu vou inserir uma imagem que eu já tenho, que eu tirei uma foto, por exemplo, de um evento que eu fui, alguma coisa, estou fazendo um relatório, estou fazendo um trabalho para entregar para a faculdade e eu quero adicionar essas fotos, tá? Então aí eu vou sim inserir imagem. Então vamos pegar uma imagem aqui, que é uma imagem que já tem, minhas imagens. Então minhas imagens, logos aqui, ó. Então vamos pegar aqui o logo da FAP, ok? Cliquei, escolhi o logo que eu queria e inserir. Na verdade ele acabou tampando o que eu tinha, o clipart que eu tinha colocado, porque eu mandei inserir ele em cima, tá? Mas tudo bem, deixa eu colocar o clipart de novo lá para continuar do jeito que estava. Coloquei um outro ali, não tem problema. Ok. Então, o de cima aqui eu inseri um clipart, tá? E o de baixo eu inseri uma figura, uma imagem. Inserir imagem. O clipart já são figuras, já são arquivos que o meu computador, que o Office já tem, tá? Que o próprio Office já traz para mim, o Microsoft Office Word, tá? E imagem é uma imagem que eu tenho no meu computador, uma foto que eu tirei, um arquivo que eu baixei na internet para poder utilizar dentro do meu trabalho, tá? Bom, pessoal, finalizado o trabalho, o importante é sempre salvar, tá? Então, olha só, como eu já tinha salvo aqui a primeira vez, tá? Então eu vim aqui no tecladinho, desculpa, no disquetezinho e vou clicar em salvar. Automaticamente já está salvo, tá? Só que como vai ser a primeira vez que vocês vão salvar, a tela que vai aparecer para vocês aí, agora que você vai clicar em salvar, vai ser essa tela aqui, ó. Quando eu clicar lá no disquetezinho, tá? Ele vai aparecer essa tela de salvar. E aí vem a questão. Aí eu tenho que sempre saber, pessoal, e sempre estar atento a isso, aonde eu estou salvando o arquivo. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes as pessoas salvam o arquivo e não sabem onde salvou. Simplesmente desapareceu, tá? Então, olha só, sempre vai ter aqui do lado esquerdo o local aonde eu estou salvando o meu arquivo, tá? E aqui, ó, em cima também tem o local aonde o meu arquivo está sendo salvo, tá? Espera que eu cliquei aqui que ele vai tentar abrir aqui, que demorou um pouquinho. Uhum. É porque ele vai mostrar as pastas que estão acima dele aqui, por isso que ele tá, tá demorando um pouquinho mais aqui.
Espero ele terminar de carregar aqui. A gente já conclui. Vamos ver. Bom, então vamos lá, pessoal. Continuando. Demorou um pouquinho ali, mas ele já terminou. Tá? Então, olha só. Então, a hora que eu clico aqui, ele vai mostrar para mim aqui, ó, o caminho na onde meu arquivo está sendo salvo. Ó, meus documentos, FAP, informática, primeiro bimestre e aula 2, tá? E aqui embaixo eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Também é muito importante, pessoal, sempre eu colocar o nome do arquivo, tá? Ele vai trazer um nome de arquivo padrão qualquer lá, tá? Mas é sempre interessante e é importante a gente identificar como que é o nome desse arquivo. Trabalho de informática, aula 1, trabalho de alguma coisa, TCC ou alguma coisa parecida, tá? Sempre colocar o nome ali para a hora que eu precisar descobrir onde esse arquivo está, na hora que eu precisar de abrir esse arquivo, eu consigo identificar ele, tá? E aqui embaixo, pessoal, por padrão, ele também tem para mim. Espera só um pouquinho que ele demorou de novo. Aqui. Então vamos lá. Então aqui por embaixo, por padrão, eu tenho o formato que o meu arquivo vai ser salvo, tá? Na realidade, pessoal, o que a gente tem que se preocupar aqui agora é simplesmente em colocar o nome do arquivo e a localização dele, tá? Então o meu já está como aula 1 aqui, cliquei em salvar, tá? O meu arquivo já está salvo, ok? E aí, pessoal, temos agora a partir de alguns anos para cá uma diferença em extensão de arquivo, tá? O que é extensão de arquivo? Por exemplo, um arquivo do Word, que é esse que a gente está trabalhando aqui agora. A extensão dele, a identificação dele é um arquivo .doc, tá? Então, doc, DOX, é um arquivo que identifica como sendo um arquivo do Word. Um arquivo do Excel, por exemplo, é um arquivo XLS, a extensão é XLS. Então, por exemplo, eu salvei o nome do meu arquivo do Word como Anderson. Então, ele vai aparecer para mim lá anderson.doc. Ou eu salvei um arquivo do Excel, anderson.xls. Ou eu salvei um arquivo do PowerPoint, anderson.pps. Esse é o padrão que sempre a Microsoft utilizou e tudo mais. De algum tempo para frente, a Microsoft acabou alterando essas extensões, tá? Então, o arquivo que era com extensão doc, agora é docx. O arquivo que era xls, agora é xlsx, tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte: o que acontece muitas vezes? Você faz um arquivo na faculdade, por exemplo, tá? Do Word ou do Excel, faz ele tudo muito bonitinho e tudo mais, grava no pendrive para levar para casa para poder continuar, para poder estudar e tudo mais. Chega em casa, abre o arquivo não consegue ser aberto. Resumindo, você consegue abrir somente esse arquivo na faculdade. Ou vice-versa, você consegue fazer esse arquivo em casa, chega na faculdade e não consegue abrir. Ou você faz na faculdade, chega em casa e não consegue abrir. Por quê? Porque provavelmente na faculdade, em algum desses dois lugares, ou na faculdade ou na tua casa, você tem, no caso na faculdade, uma versão mais nova de Word, que seria 2007, tá? E na tua casa uma versão inferior a 2007, que aí ela não lê, ela não consegue abrir arquivos do tipo docx, tá? Então, se eu fiz no 2007, o meu arquivo vai ser docx. Se eu pegar esse arquivo e levar para minha casa, e lá em casa eu tenho o Windows 2000, por exemplo, eu não vou conseguir abrir ele, tá? Então, justamente por causa desse tipo de extensão, é que a gente muitas vezes não consegue. Como que a gente faz para poder resolver esse problema? É fácil. Eu abro o arquivo, tá? Abro o arquivo. Lá na faculdade, por exemplo, lá na faculdade eu tenho o Word 2007, tá? Que é a versão mais nova. E em casa eu tenho a versão mais antiga. Então eu vou lá na faculdade, que é a minha versão mais nova, ok? Abro o arquivo e venho aqui e clico em salvar como, tá? E aí ele vai aparecer para mim aquela mesma telinha que vocês viram lá. Aí eu tenho aqui embaixo, ó,
salvar como o tipo, tá? Eu venho aqui embaixo e altero para documento Word 97/2003. Escolhi ele, tá? E mando salvar. A partir daí, ele não salva mais como docx, ele salva com doc, entendeu? E aí esse arquivo que você salvou, você vai gravar no seu pendrive, vai levar para tua casa e lá na tua casa você vai conseguir abrir sem problema nenhum, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem, quer ver? Vamos abrir aqui. FAP Informática Aplicada. Primeiro bimestre. Ó, olha aqui. Eu tenho aqui então três arquivos, tá? Então, ó, coloquei o mouse em cima do meu primeiro arquivo, segundo arquivo, terceiro. Notem que esses dois arquivos aqui, aula 01 e aula 01.1, o logo do Windows, do Word, né, que é o Wzinho, ele é de um jeito. E essa aula 01 aqui do lado esquerdo, notem que o logo dele, do Word, né, que é o Wzinho, já é diferente. E aqui, a hora que eu coloco o mouse em cima, ó, tipo de documento do Microsoft Word 97/2003. Então, esse aqui, a hora que você for gravar, você grava esse aqui no teu pendrive e leva para tua casa, que aí com certeza esse aqui sim você vai conseguir abrir sem problema nenhum. Esses outros dois aqui no caso, só conseguiria abrir quem tivesse o Word 2007 para frente, tá? Que daí já vem naquele modelo de docx e tudo mais. E esse do anterior aqui, do 97 até o 2003, aí ele ainda é na versão doc. E aí esses words, que são os mais antigos, consegue abrir sem problema nenhum, tá? Então é um problema que o pessoal tem direto, passa apurado, porque salva o trabalho na faculdade, leva para casa, chega lá, eu não consigo abrir, fica desesperado, acho que deu pau no arquivo, não deu, tá? Isso aí é normal, é uma política da Microsoft, não sei por que eles alteraram isso, mas infelizmente isso acontece. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Até mais.